Graças e paz, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Farei a leitura apenas do versículo 10. Nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, continuando a nossa meditação aqui no livro de Daniel, nós vemos que após o evento da queda da Babilônia para o Império Persa, Dario, ele passa então a reinar, e aqui no início desse capítulo ele coloca Daniel como um dos presidentes, como um governador de determinada província, de determinada região. E por ser Daniel uma pessoa excelente, conforme o texto, uma pessoa fiel ao rei e honesto em todas as suas ações, nos coloca aqui no versículo 3 que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, colocando acima dos outros sátrapas e presidentes. Mas a inveja dos seus opositores prepararam uma forma de matar Daniel, arranjaram uma armadilha usando o próprio rei para estabelecer um decreto que nenhum homem pudesse buscar a nenhum outro Deus a não ser fazer pedidos ao rei, e cuja sentença seria o lançamento na cova dos leões. Daniel, então, ao ouvir que o rei sancionou essa lei, ele se põe em oração diante de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de meditar nesse momento, que nós vejamos aqui duas atitudes do que fazer diante da oposição. Em primeiro lugar, irmãos, o que Daniel nos ensina é que nós devemos buscar realmente a Deus. Jesus, ele sempre nos ensinou, especialmente ali em João capítulo 15, versículo 19, que pelo fato de nós não sermos desse mundo, de não sermos amoldados à ética, à moral desse mundo, nós seríamos odiados por ele. Nós temos um padrão totalmente diferente desse mundo, uma fé diferente, uma moral diferente, e por causa disso, nós somos odiados pelas pessoas que seguem a ética e a moral desse mundo. E essa narrativa mostra que o mundo odeia as virtudes cristãs. O mundo odeia a santidade, a honestidade dos filhos de Deus, porque essas virtudes cristãs demonstram cada vez mais o pecado desse mundo. Daniel aqui, vejam bem, ele estava sendo acusado de orar. Que terrível, né? É para esse mundo pessoas que buscam a Deus. Que terrível é para esse mundo pessoas que se colocam diante do Senhor. Então, diante de uma lei que proibia a oração, nos diz o texto, no versículo 10, que Daniel ele se vira então no seu quarto para o lado de Jerusalém e busca a Deus. Primeiramente, aqui nós podemos lembrar que Jesus mesmo ele ensinou que quando quisermos orar, nós devemos entrar no nosso quarto e buscar ao nosso Deus que está nos céus, porque pelo Pai nós seremos então recompensados. E o texto nos fala que essa ação de Daniel é uma ação de oração intensa. 3 vezes por dia ele buscava essa comunhão com o Pai. 3 vezes por dia ele buscava esse relacionamento com o Deus de Israel. A oração de Daniel, além disso, era uma oração de submissão, porque ele se punha aqui de joelhos. Era uma atitude que reconhecia a sua incapacidade, que reconhecia a sua fraqueza, a sua limitação, mas reconhecia diante de quem ele estava. Daniel, em uma atitude de joelho, ele reconhece que ele é servo e está diante daquele que governa todo o universo, o Senhor de todo o mundo. Daniel já tinha tido várias experiências da demonstração de como Deus governa não apenas o seu povo, mas de como também ele governa toda a história de todas as nações. Então Daniel, ele faz uma oração de submissão diante do Rei da Glória. Mas ele também faz uma oração de gratidão,
porque nos fala que ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Em outras palavras, Daniel aqui, ele já usava na sua oração diária aquilo que Paulo posteriormente haveria de falar de em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Daniel reconhecia que os dias eram turbulentos, que a ameaça era real, que o perigo da vida era realmente constante e a oposição dos seus inimigos era feroz, mas ele tinha motivos para dar graças diante de Deus. Irmão, nós temos vivido dias turbulentos, dias de perigo, de morte, dias em que inimigos do povo de Deus, mas também inimigos em todos os sentidos, estão constantemente destruir os nossos valores e a nossa vida. Mas não podemos esquecer que temos muitas coisas a dar graças diante de Deus. E isso aqui, irmão, nos faz lembrar a reação de Pedro e João, quando lá em Atos capítulo 4, no versículo 18 a 20, depois de eles realizarem a cura daquele coxo que estava no templo, eles então são levados presos pelo Sinédrio e ali eles são ameaçados a não professarem a sua fé, eles são ameaçados a não falarem do nome de Jesus, e a única coisa que eles falam é que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Julgai se é justo diante de Deus ouvirmos a vós outros do que a Deus. Irmãos, nesse sentido, o que nós temos que aprender é que diante da oposição, nós nunca podemos esquecer quem é o nosso Senhor. Muitos homens tentam governar o mundo, muitos homens têm poder sobre esse mundo, mas a nossa submissão está diante do Rei da Glória. E também temos o segundo ensino, que é sermos a imagem de Cristo. Se necessário, sejamos imitadores de Cristo, tal como Daniel aqui foi. Daniel aqui ele demonstra ser tipo de Cristo, porque vejam que no relato do texto, Daniel não faz nenhum murmúrio para o rei a respeito da injustiça da sua condenação. Em outras palavras, ele, tal como Jesus, é levado como ovelha muda diante dos seus acusadores. Daniel não exprime nenhuma palavra de tentativa de se livrar da condenação. Tal como Jesus, ele é levado pela injustiça para a morte. E ali ele então caminha para o local da sua morte. Versículo 16 e 17 nos fala que o rei então lança o Daniel na cova dos leões, o local ali onde ele seria morto por causa realmente da ferocidade daquelas feras. E da mesma forma nós vemos como Daniel ele é tipo de Cristo nesse sentido, de ser levado para o local da morte, tal como Cristo foi ali no Gólgota. Mas Daniel, ele está vivo de forma impossível. No versículo 21 e 22, quando o rei, no outro dia, ele busca saber a respeito de Daniel, Daniel, ele mostra que passou pela morte incólume. Ele passou pela morte porque o seu Deus o livrou de todas as coisas. Daniel está vivo como Jesus também ressuscitou após a morte. E aqui, por fim, no versículo 28, nos mostra uma coisa muito interessante também, que após esse livramento da morte e essa volta à vida de Daniel, Dario coloca Daniel para governar todas as coisas. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Jesus, ele foi, depois da sua ressurreição, ascendeu ao céu e colocado no trono à direita do Pai. Ele está ali governando toda a história. Um dos profetas do Antigo Testamento, eles foram um tipo de Cristo, tanto na proclamação da palavra de Deus e muitas vezes também nos sofrimentos pelos quais eles passaram. Nós hoje continuamos sendo chamados para refletir a imagem de Cristo nesse mundo, ainda que venhamos a sofrer por causa disso. Somos chamados a pregar a palavra de Deus e, caso seja necessário, sofrermos tal como Cristo também sofreu. Mas temos sempre a promessa de que as tribulações do tempo presente
não se comparam com a glória que haverá de ser revelada no futuro para nós, como disse Paulo lá em Romanos 8, no versículo 18. Que Deus abençoe a nossa vida, fortaleça a nossa fé e vivifique o nosso coração para buscarmos sempre o nosso Deus. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu cuidado conosco, agradecemos porque Tu és santo, 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 Tu reinas sobre todas as coisas. E pedimos, ó Pai, que Tu venhas cuidar do nosso coração, porque nesses dias turbulentos, nesses dias em qual sofremos o perigo da oposição desse mundo contra a nossa fé, nós precisamos, Senhor, que Tu nos dê um coração perseverante, um coração que busque a Ti intensamente, um coração submisso, mas também um coração sempre grato, e que nos transforme diariamente a fim de sermos a imagem do Teu Filho, de refletirmos, ó Pai, a Tua glória, a proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, e em todo o tempo permanecermos firmes e inabaláveis, para que Tu sejas glorificado através da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.